Tem gente que acha que as famílias são pobres porque não trabalham. É muito difícil você achar uma família sem alguma estratégia de sobrevivência. Elas têm estratégia de sobrevivência. E, em geral, a estratégia de sobrevivência tem a ver com ser algum tipo de empreendedor, né? Eu lembro que eu acho que até já te contei essa história daquela senhora, uma entrevista que o cineasta estava fazendo com muitas famílias para montar um filme, que aliás é um filme que vai ser lançado no ano que vem, e aí ele pergunta para a senhora trabalha? Né? Uma senhora já de idade assim que nem nós, né? A senhora trabalha? Não trabalho. E aí como que é seu dia? Não, eu levanto às 4 horas da manhã porque eu tenho que fazer a massa para a coxinha, aí eu faço a massa, deixo pronta, parará, aí deixo lá descansando, aí levanto minha neta, dou café da manhã, levo ela na escola, volto, enrola a coxinha, aço, aí levo na construção civil, volta, aí tem que pegar a menina na escola. Ela trabalhava o dia inteirinho, só que ao responder, você trabalha, ela diz não. Por quê? Porque ela trabalhava na casa dela, fazendo uma coisa informal, que era fazer coxinha para vender na obra da construção civil. Então, essa pergunta nem sempre ela é compreendida pela pessoa. Ela falando, não trabalho, eu me viro. Entendeu? Bom, provavelmente a coxinha dela deve ser ótima e ela é que era rimo de família. Essas estratégias de sobrevivência, elas são a marca dos nossos beneficiários, muitas vezes com muita dificuldade, mas que tem uma renda nem sempre regular. Né? Então, quando a gente pergunta da renda para o nosso beneficiário, a pergunta não pode ser a pergunta que é feita para mim, que sou funcionária pública. Né? Quanto você recebeu o mês passado? Né? Porque você sabe qual é teu salário. Né? Ou a pessoa sabe fazer a média. Essas famílias, você pergunta, quanto você recebeu em média no ano? Por quê? Porque nem sempre essa renda é uma renda regular. Muita gente entrou no Bolsa Família, saiu e acabou voltando. Eu vou te dar conta de quem entrou, saiu e nunca mais voltou. Certo? São 1.700.000 famílias que se desligaram do Bolsa Família e não retornaram, mas em torno de 1 milhão de famílias que foram desligadas porque não fizeram atualização cadastral, mesmo sendo chamadas posteriormente. Então, o que a gente imagina? Que uma família que está no Bolsa Família, está com cadastro, né, tem um cadastro, é chamada para atualizar, não aparece, tem um benefício cancelado e não vai lá dizer, olha, eu perdi o prazo, ou meu filho estava doente, significa que ela provavelmente não estava precisando, porque se ela tivesse, ela teria recorrido e teria direito a voltar. Agora, as famílias têm direito a ficar no Bolsa Família, mesmo depois de melhorar de renda. Então, a família, por exemplo, arranjou emprego, né? Um dos adultos arranjou emprego, melhorou de vida, ele não é obrigado, no mês seguinte, ir lá pedir o desligamento. O povo fala devolver o cartão, mas nem é para devolver o cartão mesmo, o plástico, senão é um plástico, né? Ele pode ficar com aquele, mas ele pede desligamento. Se ele pedir o desligamento, porque ele está muito seguro da sua situação, se ele, no período dos próximos 3 anos, ele precisar voltar, ele tem o que a gente chama de retorno garantido automático. Ele não entra de novo na fila, ele imediatamente... Então, o projeto da senadora Aécia Neves de fazer a família ficar mais 6 meses no programa depois que ela for contratada com carteira... é absolutamente inócuo. Tá. E essa família, mesmo que ela não peça o desligamento, se ela tem o direito de continuar 2 anos ainda no programa, que é o período de atualização, levando em conta, inclusive, isso, que muitas vezes a família melhora um pouco de renda, né, e de vida, mas aquela segurança que é o cartão do Bolsa Família, ele é necessário para aquele momento de estabilização. Então, quer dizer, fica parecendo que é uma coisa punitiva, e a ideia é exatamente o oposto, que você possa ajudar essa família a se estabilizar, que você possa ter um dinheiro garantido para essa criança estar se alimentando, e eu acho que esse é o grande benefício do Brasil. Mas aí o desligamento, então, por algum tipo de ascensão, melhora de renda, é voluntário, o beneficiário tem que se... Mas aí ele, depois de vencido o prazo, quando ele tiver que atualizar, ele tem que dizer a renda dele. Aí ele é desligado, né? E se ele, eventualmente, que eu vou falar assim, e a pessoa mentiu, né? Em geral, as pessoas muito pobres, elas têm dificuldade de saber quanto que ela ganha. A pessoa que faz bico diário, uma flanelinha, ganha 2, 3 reais por dia. Qual foi sua renda no mês, entendeu? Não tem olerite, né? Então, do que nós estamos falando, né?
E só para encerrar da minha parte, ministra, são 11 anos de programa. O que o Ministério pretende alterar? Nós, nesses 3 anos do governo da presidenta Dilma, nós fizemos algumas alterações absolutamente estratégicas no programa. Foram 6 modificações no programa que mudaram, né, o conceito e a concepção do Bolsa Família completamente. Hoje, dá pra gente dizer que, não só do ponto de vista da renda, mas do ponto de vista geral, o Brasil tem um piso social. Quer dizer, daqui nós construímos essa ideia de que o Brasil Sem Miséria estabeleceu uma laje social no país, certo? Um patamar abaixo do qual nós não aceitamos e não queremos que ninguém mais viva, né? Então, o Bolsa Família nos ajudou a estabelecer esse piso do ponto de vista da renda. Mas do ponto de vista das outras políticas, isso também, de certa forma, foi o Bolsa Família que nos trouxe, porque ele é que viabilizou que o Cadastro Único fosse construído, que é essa grande ferramenta de planejamento público que se tornou o Cadastro Único. Então, eu acho que nós precisamos de um período de estabilização. A modificação mesmo do Bolsa Família, ela é muito recente, né? Que é, o Bolsa Família se tornou um benefício variável, e eu acho que o grande esforço que nós temos que fazer é de qualificar o cadastro cada vez mais, para que a gente possa ter um cadastro realmente como uma ferramenta de planejamento para se voltar para a população de baixa renda, né? Agora, não especificamente o extremamente pobre, mas o pobre e essa parcela de baixa renda na sociedade.